Bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, gostaria de agradecer muito a participação aqui neste evento, neste dia de hoje. É um prazer poder trazer um pouco daquilo que eu vim pesquisando ao longo de mais de 10 anos de pesquisa na UERJ, especialmente a partir dos estudos de Geografia Cultural, pós-1980, e Geografia da Religião também. Tá? Para esse evento, eu escolhi apresentar para vocês parte da minha pesquisa, né, que eu venho desenvolvendo no NEPEC ao longo desses últimos anos, desde a graduação, mestrado e doutorado, atuando em diferentes escalas, problemáticas e questões distintas também envolvendo as relações entre geografia e religião. Né, até antes de dar prosseguimento, né, à palestra, eu gostaria de ressaltar alguns pontos que eu acho bem interessante, que o interesse do geógrafo pela religião não é algo considerado recente. Os estudos do campo da geografia cultural e da geografia da religião no Brasil, por exemplo, possuem mais de 30 anos e vieram sendo difundidos através dos professores Roberto Albato Corrêa, da FRJ, e da professora Zeni Rosendahl, junto com o NEPEC, o Núcleo de Pesquisa sobre Espaço e Cultura. Após esse período, outros professores surgiram também no Brasil, a professora Maria Geralda, o professor Gil Filho também, em outras instituições do país, desenvolvendo pesquisas sobre a temática. E é também interessante destacar que, ainda que tenha 30 anos no Brasil, falar em estudos de geografia cultural e principalmente geografia da religião causam ainda uma certa surpresa, né, por parte de alguns pesquisadores acadêmicos. Normalmente estão sempre acostumados, né, com observar a religião como campo de análise das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, da filosofia e, particularmente, não da ciência geográfica. Mas é interessante pontuar que, desde a Antiguidade e a Idade Média, ainda que não existisse uma ciência geográfica institucionalizada, havia certo interesse sobre o sagrado e sua espacialidade. Tá? Os estudos de geógrafos alemães no início do século XX posteriores foram de grande auxílio para dinamizar os estudos geográficos da religião. O campo fora do Brasil possui relevância acadêmica com inúmeros pesquisadores. Ressalto aqui também que meu objetivo não é fazer, né, um resgate histórico, né, ou até mesmo da história do pensamento geográfico a partir dos estudos da cultura na geografia, mas apresentar para vocês que esse estudo não é algo recente. Tá? A religião, como um fenômeno cultural, ela é dotada de uma certa espacialidade e ocorre no espaço geográfico. Ou seja, a religião e seus diferentes agentes sociais imprimem marcas e transformações nos lugares, nas paisagens, nas regiões, na criação de novos territórios e na manutenção destes através de territorialidades. Ela é repleta de ações e significados, sendo assim de total interesse ao estudo geográfico. Em relação à minha apresentação de hoje, o tema que eu escolhi para poder partilhar com vocês seria Formas Simbólicas Espaciais Religiosas, o Complexo do Sagrado na Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. O professor Roberto Albato Corrêa, em seus estudos, destaca que as formas simbólicas elas são fixos, dotados de uma determinada espacialidade, ou seja, também de diferentes polivocalidades, com múltiplas interpretações e significados. Elas são expressões materializadas da cultura que imprimem uma determinada marca no espaço. Durante a minha apresentação aqui para vocês, eu vou evidenciar essas relações através de algumas imagens demonstrando as formas simbólicas espaciais religiosas da comunidade Canção Nova, ou seja, a partir de seus fixos, seus fluxos e sua centralidade, e, em especial, a partir dos peregrinos pós-modernos ou peregrinos renovados, que agem como agentes modeladores do espaço urbano da cidade de Cachoeira Paulista, localizada no interior de São Paulo, que nos últimos 40 anos teve um crescimento e uma nova dinâmica econômica no lugar. Cachoeira Paulista ela está localizada na mesorregião do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, como nós podemos observar pelo mapa, e junto com mais 4 cidades, ela compõe o circuito turístico religioso, que seriam as cidades que estão destacadas no mapa na cor amarela. Seriam as cidades de Aparecida, Canas,
Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista. No terceiro slide, nós temos um esquema, né, que apresenta o circuito turístico religioso, assim como seus principais fixos e formas simbólicas espaciais religiosas que compõem esse circuito. Claro, destacando em especial Aparecida, a Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Guaratinguetá, Frei Galvão, Lorena, com a Catedral de Santo Antônio e a Basílica de São Benedito, a cidade de Canas, que atualmente tem se despontado dentro do circuito turístico religioso a partir da sede nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil, e Cachoeira Paulista, com a Canção Nova, e o Santuário de Nossa Senhora Santa Cabeça. Nesse primeiro ponto, eu gostaria de destacar algumas ênfases à cidade de Cachoeira Paulista. Então, destaco Cachoeira Paulista ontem. Então, a cidade de Cachoeira Paulista, como eu destaquei anteriormente, localizada no interior de São Paulo, ela é uma cidade que perpassou, ao longo de sua história, por diferentes períodos econômicos. O primeiro grande período de destaque da economia seria o áureo da mineração, né? Então, não só as cidades que faziam parte do Vale do Paraíba Paulista, né, e algumas cidades de Minas também, eram áreas de atuação da mineração e de escoamento também. Então, a cidade foi se desenvolvendo, né, a partir de pequenos povoados iniciais. Logo em seguida, nós temos um período de grande destaque também, claro que creio que seja do conhecimento de todos, que seria o período áureo do café e dos grandes barões de café do Vale do Paraíba Paulista também, que trouxeram para a cidade uma grande pujança econômica e crescimento, principalmente a partir das ferrovias. Em destaque na imagem, nós temos uma ferrovia, uma estação de ferrovia na cidade de Cachoeira Paulista, que ela data, se eu não me engano, da década de 20, e infelizmente ela encontra-se hoje abandonada, né? Claro que a prefeitura tenta criar projetos de revitalização no lugar para poder criar transformações turísticas, mas até o momento, infelizmente, ainda não aconteceu. E, posteriormente, nós temos o período de hiato, que seria o quê? A queda do café, a queda da Bolsa de 1929 em Nova York também. Começou-se a ter o processo também de expansão e de interiorização no estado de São Paulo, principalmente para outras cidades, e, consequentemente, também mudanças, né, nas linhas férreas. O que aconteceu com isso? Declínio econômico em Cachoeira Paulista, que ficou conhecida como, não só ela, como outras cidades do Vale do Paraíba também, como cidades mortas por Monteiro Lobato. Ou seja, foram cidades que, após essa queda do café, não conseguiram ter um dinamismo econômico diferenciado, assim como, por exemplo, São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena, entre outros, que conseguiram novos suportes econômicos de crescimento no lugar. E Cachoeira Paulista, durante um grande período, ela apresentou esse período de declínio econômico, ficando naquilo que a gente chama de hiato. Mas a gente pode destacar que houveram mudanças. E é isso que nós iremos observar a partir do próximo slide. O que seria Cachoeira Paulista hoje, né? Então, destaquei os períodos econômicos, né? Depois ela teve um período de hiato, e atualmente, a partir da década de 80, começa-se um novo período econômico na cidade, que eu destaco para vocês como um período áureo religioso. Ou seja, é quando o grupo social religioso da Canção Nova se mudou para a cidade de Cachoeira Paulista, né? A princípio, eles compraram uma rádio na cidade e, com isso, começaram as transmissões em caráter local, em escala local no Vale, depois algumas regiões do Rio de Janeiro, e, consequentemente, após a compra de alguns terrenos e o ganho também de alguns, eles começaram a construir hoje aquilo que seria a Chácara de Santa Cruz, né? A partir de 2000, com a prefeitura de Cachoeira Paulista, eles se auto-intitularam como a cidade da fé carismática, especialmente porque carismática porque estaria muito ligada à renovação carismática, né, que seria o movimento renovador na Igreja Católica, que busca um contato maior com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E, academicamente, nós temos duas percepções, duas visões. Uma que diz que, ao mesmo tempo, a renovação carismática foi um movimento que surgiu, né, para trazer essa renovação para a Igreja, e, ao mesmo tempo, questões acadêmicas que destacam que nada mais foi do que um movimento que surgiu na Igreja Católica para dinamizar e diminuir, né, a ida de católicos para outras denominações, principalmente no Brasil, para os neopentecostais e pentecostais também, né? E, consequentemente, até a partir da minha dissertação de mestrado,
eu trouxe uma ideia de Cachoeira Paulista como uma hierópolis ou cidade-santuário. A gente normalmente sabe que cidade-santuário, no Brasil, nós temos um grande destaque, a cidade de Aparecida, ou seja, são cidades cujas funções urbanas, culturais, sociais, políticas, em grande parte estão ligadas à dinâmica do sagrado no lugar. Então, a partir da minha pesquisa de mestrado, eu pude verificar que a cidade de Cachoeira Paulista, que antes tinha um declínio econômico, a partir dos peregrinos, né, que são os agentes modeladores do espaço que iam para a Canção Nova em Cachoeira Paulista a partir dos eventos, né, os acampamentos religiosos, começaram, né, a trazer uma nova dinâmica e importância econômica no lugar, na cidade. Atualmente, então, a cidade de Cachoeira Paulista ela faz parte do MIT, que são os municípios de interesse turístico do estado de São Paulo, né, e uma instância turística, que é algo que a prefeitura da cidade já vinha pleiteando, né, durante um bom tempo. E destaco também que é muito comum nas hierópolis ou cidades santuários a questão da especialização da cidade. Com o tempo das peregrinações, a cidade vai se especializando, novas funções vão surgindo e que, consequentemente, com Cachoeira Paulista não seria diferente. Eu, normalmente, a minha pesquisa eu iniciei em 2006, na UERJ, que eu tinha um interesse muito grande, né, como pesquisador, tentar entender, né, e decodificar melhor como que uma cidade de apenas 33 mil habitantes recebe, dependendo do acampamento no final de semana, 180 mil pessoas, né? Então, isso traz totalmente uma dinâmica diferenciada no lugar, a cidade se transforma, né, para poder receber esses peregrinos. Então, notavelmente, a cidade antes, por exemplo, começaram a surgir várias pousadas, só que era muito comum, por exemplo, em uma pousada você dividir um quarto, às vezes, com 10 pessoas, 5 pessoas. Então, não se tinha aquela preocupação com o peregrino, né? O interesse era você ganhar o dinheiro, né, o seu capitalzinho encher o seu bolso, e sempre, praticamente, ao longo do ano, você ter essas peregrinações no lugar. Só que, a partir das especializações da cidade, contexto também com o Sebrae São Paulo, e, consequentemente, também com o crescimento da ida, né, dos peregrinos para a cidade, ocorreu um processo de especialização. Então, é muito comum hoje a gente observar na cidade, inclusive agora, redes hoteleiras, que antigamente não tinha, novas pousadas surgiram também, e que eu vou destacar para vocês daqui a pouco em algumas imagens. Nesse slide, eu trouxe só um exemplo para vocês, para poder destacar a questão das hierópolis, né? Na primeira imagem em cima, nós temos informações sobre o PIB de Cachoeira Paulista, para poder exemplificar para vocês. E embaixo nós temos exemplificações do PIB de Aparecida. Só destacando que na cor azul, em Cachoeira Paulista, tanto em Aparecida também, se destaca o setor de serviços, né? Então, olha como é interessante observar a diferença do setor de serviços para os demais serviços, seja da indústria, seja da agropecuária e dos outros setores econômicos também. Um grande destaque é para o setor o quê? De serviços. O que seriam esse setor de serviços? Os hotéis, as pousadas e os restaurantes que servem de suporte ao peregrino que vai em Cachoeira Paulista e, consequentemente, também que vão em Aparecida. Então, aqui é algo que, além do mais, ratifica essa ideia de Cachoeira Paulista como uma aerópolis que atualmente depende economicamente da peregrinação no lugar. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, né, de alguns fixos, de algumas formas simbólicas espaciais também, que apresentam a atual realidade do município de Cachoeira Paulista. No caso da imagem, são 2 redes de hotéis que foram inauguradas há pouco tempo. Então, observa-se e ratifica-se esse contexto, né, do processo de especialização da aerópolis. Nessa outra imagem aqui, eu tenho algo também que destaca esse processo a relação do sagrado com o mercado. O sagrado vende muito, né? E muitas das vezes as construções se apropriam desse sagrado para poder realizar as suas vendas. Na questão aqui a gente observa diferentes temporalidades, né, em 2014 e 2017, de um empreendimento, que é Domus Angelis. É até interessante destacar o próprio nome, né, alusivo ao temário religioso. E a própria Canção Nova, do lado da sede da comunidade, está construindo um condomínio, que seria o condomínio da fé. Então a gente observa aqui como a fé vende, né? E praticamente esses prédios, né, que seriam um total de mais de 4 mil apartamentos, de um quarto e estúdio, praticamente já foram vendidos, né? Então a gente observa essa dinâmica, como que a questão econômica
e, ao mesmo tempo, da religião e o sagrado estão totalmente, né, interligadas. Nessa outra imagem, novamente eu volto, né, a apresentar um pouco sobre o Domus Angelis, essas diferentes temporalidades, e um destaque interessante, que eu não sei se dá para perceber na imagem, que você observa que quando você vê a propaganda de um condomínio, ele costuma apresentar para você aquilo, né, que ele vai oferecer, né, dentro do condomínio. E interessante é que fala que vai ter piscina, vai ter sauna, vai ter academia, vai ter salão de festa e o principal que não poderia faltar, uma capela dentro do condomínio. Então já vende aquela ideia de que, pô, venha para Cachoeira Paulista, compre seu empreendimento, você vai estar do lado da Canção Nova, você está do lado do Sagrado e ao mesmo tempo no seu prédio vai ter uma capela também. Então é interessante como que essa relação entre o sagrado e a questão econômica está totalmente interligada, né? Nessa outra imagem eu apresento também mais processos de especialização a partir de pousadas na cidade. Se vocês observarem também, a maioria delas possuem alusão ao temário religioso. Pousada São Lourenço, pousada Padre Pio, pousada da Capelinha, João Batista. E do lado direito nós temos algumas imagens de boxes, de barraquinhas, com vendas de bens simbólicos religiosos, que é algo muito comum nas cidades santuários. Nesse slide 11, né, eu apresento para vocês da abrangência da fé na cidade de Cachoeira Paulista. À medida, né, que nós vamos se aproximando da sede da comunidade, mais intensa em vermelho a cor fica, destacando que esses pontos como de maior concentração de serviços, hotéis, pousadas e restaurantes. Ou seja, destacando aqui em azul seria a Canção Nova, e na parte mais vermelhada seria o bairro Alto da Bela Vista, que é o bairro onde está localizado a comunidade. Então se observa que uma grande parte do setor de serviços, né, a maioria das pousadas, dos restaurantes e dos hotéis estão localizados bem próximo à comunidade de Canção Nova. E isso também gera um certo impacto econômico na cidade, por quê? Os acampamentos ocorrem todos os finais de semana ao longo do ano, porém, em escalas distintas. Tem acampamento que possa ter 200 mil pessoas, mas tem acampamento que possa ter 25 mil, 30 mil pessoas. Consequentemente, todas as pousadas localizadas na área central, próximo da comunidade, sempre estão lotadas praticamente todo ano, em detrimento das pousadas que ficam mais afastadas. E qual a consequência disso? O que eles fizeram? Passaram a investir mais e se especializaram mais, costumam oferecer serviços, né, diferenciados, inclusive de transporte para levar para a própria comunidade, uma maneira de poder atrair esses peregrinos também para suas pousadas. E o que seria a comunidade Canção Nova, né? Ela é uma comunidade de vida e aliança, ou seja, de pessoas que vivem, moram na comunidade, e de aliança que contribuem, que auxiliam. Você ou pode, ao mesmo tempo, virar missionário, viver dentro da Canção Nova, você pode ter sua vida normal, no seu cotidiano, e ao mesmo tempo você está ali trabalhando e auxiliando a comunidade. É uma comunidade que surgiu na finalzinho da década de 70, em 1978, que foi a gênese, né, de fundação da comunidade. Ela foi fundada pelo Monsenhor Jonas Abib, e cada comunidade católica inserida nesse movimento da renovação carismática possui um certo carisma de evangelização. No caso da Canção Nova, o principal carisma deles seriam a difusão da fé através dos meios de comunicação, tanto a TV, a rádio e a internet. Nesse slide 13, né, eu apresento para vocês o que reflete, na realidade, a atual dinâmica funcional da comunidade, que é a difusão da fé católica através dos meios de comunicações e principalmente do cyberespaço também. Atualmente, né, a gente pode destacar que inseridos em uma nova realidade social, de trocas e valores, né, que eu até trago como exemplo de hipermodernidade, que alguns autores, algumas literaturas destacam, né, essa nova realidade social, que estaria muito ligada à cultura do excesso, da internet, da fluidez, do capitalismo estético, do capitalismo artístico, em especial a partir da literatura do francês filósofo, o Guilherme Lipovetsky. Claro que isso aqui daria, né, uma outra palestra com outras informações, mas só para poder destacar como que a própria Canção Nova ela se insere dentro desse contexto hipermoderno de difusão da fé pelos meios de comunicação para se apropriar desses meios e, ao mesmo tempo, conseguir novos fiéis e participantes para a comunidade. Aqui eu trouxe para vocês, nesse slide 14, mais algumas informações.
Cris, eu estou no tempo ainda? Tô. 5? Misericórdia. Deixa eu correr aqui então. Então, nesse slide eu trago para vocês só mais algumas informações que, a partir de 2004, né, a cidade de Cachoeira Paulista e a Canção Nova entrou em uma nova dinâmica a partir da inauguração do Centro de Evangelização, que tem capacidade para mais de 100 mil pessoas. Então, isso trouxe um novo impacto, né, econômico para a cidade, que recebe anualmente mais de 1,5 milhão de peregrinos. Destacando ali para vocês 2 acampamentos, que juntos recebem mais de 350 mil peregrinos por ano. É interessante destacar que eu chamo de PIB Canção Nova, né, que seria tudo aquilo que a comunidade arrecada a partir das doações dos sócios e também com as vendas de bens simbólicos religiosos, gera em torno de mais de 250 milhões de reais por ano. Então, é uma quantia muito grande. E destaco ali para vocês embaixo também a questão dos peregrinos tradicionais e dos peregrinos pós-modernos e renovados. O que seria, né, essa diferenciação entre um peregrino e outro? O peregrino tradicional, por exemplo, é aquele que vai em Aparecida, né? Ele acredita que o sagrado está no lugar. Então, ele vai em busca do sagrado no lugar, ele vai fazer suas preces, vai fazer suas promessas, vai pagar suas promessas, vai fazer aquele sacrifacere, né? Enquanto que o peregrino, no contexto pós-moderno e renovado, ele estaria muito mais ligado, nesse contexto da hipermodernidade, às mídias, né? E ele acredita que o sagrado está dentro dele, está no seu self. Porém, ele ainda tem uma necessidade de ir no lugar para poder manifestar esse sagrado no coletivo. E é muito comum isso nos peregrinos que fazem parte do movimento de renovação carismática católica. Aqui nesse slide eu trago para vocês também um pouco do que seria esse complexo religioso do sagrado na Canção Nova, demonstrando os principais fixos, né, e formas simbólicas espaciais presentes na comunidade, o que eu trabalho muito também destacando o contexto do espaço sagrado e do espaço profano. Tanto o sagrado e o profano são 2 categorias de análise que a geografia se apropriou e se utiliza muito, né, a partir dos estudos da religião. E, no caso, eu destaco como espaço sagrado principal e secundário na Canção Nova aqueles espaços de contemplação, de maior sacralidade, que seriam as capelas e o santuário, e como espaço profano, não profano no sentido do senso comum, mas profano como aquilo que está em frente ou ao redor do sagrado, seria aquilo que seria o suporte dentro da comunidade, que seriam os hotéis, pousadas, lanchonetes, e ao mesmo tempo também na dinâmica da cidade. Nesse próximo slide aqui eu apresento para vocês como é que é a dinâmica e a abrangência da fé dentro da cidade de Cachoeira Paulista. Observa-se que, ao mesmo tempo, o espaço sagrado principal e secundário dentro da própria comunidade. O que seria esse espaço sagrado secundário? Ele não tem menos importância que o primário, mas simplesmente seria o quê? Um espaço profano que, dependendo dos acampamentos, né, de oração, eles passam a se tornar espaços sagrados. E quando termina, ele volta a ser um espaço profano comum. Aqui eu trago para vocês algumas imagens, né, que ilustram esses contextos do que seria esse espaço sagrado principal na comunidade. A Canção Nova nunca teve uma igreja, né, e decidiu construir, a partir de 2012, um santuário, que é esse na imagem que representa para vocês, que seria o Santuário do Pai das Misericórdias. Seria, ao mesmo tempo, uma estratégia político-religiosa para poder chamar mais peregrinos para a cidade, que vinha tendo um processo de declínio, né, das peregrinações. E o grande slogan seria o seguinte: se você visita a Casa da Mãe Aparecida, você visita também a Casa do Pai, em Cachoeira Paulista, né, que seria esse santuário que foi inaugurado em 2014. Aqui na próxima imagem destacamos também alguns pontos relacionados ao espaço sagrado principal, que seriam as capelas presentes dentro da comunidade. Aqui mais alguns espaços, algumas formas e fixos, né, dentro da comunidade de Canção Nova, destacando a Praça do Cruzeiro e a Ermida da Mãe Rainha de Schottstatt, que seriam espaços sagrados secundários, quando tem esses acampamentos de oração. E destaco para vocês aqui que seria o centro de peregrinação na Canção Nova, o principal, que seria o centro de evangelização, que tem capacidade para mais de 100 mil pessoas. Aqui seria no momento comum, um momento que podemos dizer que é o profano, né? E, ao mesmo tempo, durante os acampamentos, ele se torna um espaço sagrado de trocas entre os peregrinos que vão à Cachoeira Paulista. Aqui mais uma imagem da comunidade.
É claro que seriam assim muitos pontos, né, para poder ressaltar para vocês aqui, mas espero que o pouco que eu apresentei aqui seja o suficiente para vocês terem um panorama, né, do que seria a comunidade Canção Nova, suas principais formas simbólicas espaciais religiosas e como ela gera transformações na cidade de Cachoeira Paulista. Aqui eu só trouxe um pequeno vídeo, Cris, eu nem vou deixar isso estender, tá? Só para poder exemplificar através de um drone o que seria a sede da comunidade Canção Nova na cidade de Cachoeira Paulista. Essa é uma visão do alto da comunidade. Notem-se as barraquinhas, né, que durante a peregrinação o peregrino ou pode ficar acampado dentro da comunidade ou na própria cidade. É. Bastante, né? Então aqui é uma visão panorâmica da comunidade. E aqui é o centro de evangelização que eu mostrei para vocês agora e o santuário do Pai das Misericórdias. A comunidade fica na parte mais alta da cidade de Cachoeira Paulista. Então, gostaria de agradecer, tá bom? Muito obrigado, então, aí.